Nós estamos em maio de 2025 e eu resolvi surfar nessa onda do atrito que aconteceu entre o gerente Jair Rosa e o padre Fábio de Mello numa cafeteria. Bem, um monte de gente já fez vídeos, já emitiu juízo de valor sobre esse tema. Então, eu não vou entrar no mérito dessa questão de quem está com a razão. Então, aqui eu não vou pender para nenhum dos dois lados. Eu não vou dizer que o Jair Rosa está certo e nem errado, e também não vou dizer que o padre Fábio de Mello está certo ou está errado. Então, eu estou aproveitando aqui e estabelecendo um link entre esses dois personagens com reflexões e experiências que eu vivi em contextos diferentes, mas que a gente pode fazer algum juízo de valor em cima do que aconteceu, linkado com essa narrativa que eu vou fazer. Então, basicamente, houve, nesse caso aí, um atrito, né, numa relação de consumo, numa cafeteria. Então, o padre, junto com um colega, pretendiam comprar alguns produtos dessa loja, e aí houve um atrito. Basicamente, o que aconteceu foi uma ação seguida de uma reação. Essa que é a essência do que eu vou narrar na sequência. Tá? Então, aqui eu não vou detalhar nada do que aconteceu, não é esse o objetivo, porque tem um monte de vídeo, tem um monte já de coisa escrita, né? Muita gente já repercutiu isso, já faz alguns dias. Então, eu vou fazer uma abordagem periférica, né? Então, eu vou estabelecer paralelos entre contextos diferentes, mas que de alguma forma levam a gente a fazer uma reflexão. Aí quem vai estabelecer um juízo de valor serão vocês, que vão escutar essa minha narrativa. Né? Então, o que está patente aí é que houve uma ação seguida de uma reação. Porque se não tivesse a reação, olha, presta atenção que isso daqui é o que vai nortear todo o meu vídeo, né? Se não tivesse havido a reação, né, nada disso teria acontecido, não teria essa repercussão. Então houve reação de parte a parte. Tá? Então aqui não tô entrando no mérito de quem tem razão, de quem começou, entendeu? De quem foi mais ríspido ou menos ríspido, nada disso. Tá? Isso daí já tem vídeo, né? Tem o vídeo do acontecido, porém o vídeo não tem áudio. Então, na minha opinião, né, essa é uma das poucas vezes em que eu emito uma opinião, mas um vídeo que não tem áudio já é uma coisa que compromete a avaliação, né? Porque às vezes o áudio é o que vai determinar se uma situação é verídica ou não. Se o que um determinado lado está narrando é verdade ou não, né? Então, tem um vídeo, mas não tem o áudio, o filme é mudo. Bem, aí eu vou começar pelo lado do personagem do padre Fábio de Mello. Então, o que eu quero falar é do tema do celibato clerical, né? Que é um dogma importante da Igreja Católica, que é os padres não devem se casar, né? Aí vocês vão falar assim, mas o que isso tem a ver com o acontecido, né? Então, agora é que
vocês vão poder avaliar a partir da minha narrativa aqui. Então, emitindo aí novamente uma opinião, então essa vai ser a única opinião, né? Juntamente com essa primeira que eu citei sobre o áudio, que eu nem ia falar, mas acabei falando, né? Sobre vídeo sem áudio, né? Então, a única opinião que eu vou emitir aqui é que eu sou a favor do celibato clerical, que os padres não devem se casar. Agora, por que isso, né? Esse fato acontecido aí com o padre Fábio de Mello vem exatamente a reforçar esse meu ponto de vista, né? Então, se você permite o casamento do padre, né, você vai permitir todas as mazelas que um casamento traz consigo, né? Então, um casamento não é um mar de rosa que tudo vai bem do começo ao fim, né? Para muitos casais, a coisa flui bem, tem os atritos, mas até o fim da vida deles convivem bem, naturalmente, com tudo tudo de bom que um casamento proporciona, né? Muito mais coisas boas do que ruins. Porém, muitos casamentos também, eles fluem aos trancos e barrancos, né? Então, por exemplo, as traições, né? Se você permite o casamento de um padre, você está permitindo o quê? Não é que você está permitindo, não é permitido. Porém, o padre, ele é um ser humano comum, igual a todos nós. Apesar de toda a extensa preparação que um sacerdote da Igreja Católica ele passa ao longo do seu treinamento, né, no seminário, né, como padre. Então, mesmo assim, ele está sujeito a agir como um cidadão comum, que é justamente o que aconteceu com o padre Fábio de Mello. Então veja que ele é uma pessoa extremamente centrada, muito inteligente, articulado, né? Teve uma preparação extensa até chegar aonde ele chegou. Você entendeu? Então, mesmo assim, ele agiu mais assim como um cidadão comum nesse episódio do que como um padre, né? Agora, tá errado ele agir dessa forma? Ele deveria agir, contemporizar, deveria agir mais como um religioso, ser mais tolerante, né, ter mais empatia. Então, isso daí, somente o padre Fábio, né, que sentiu, na verdade, verdadeiramente na pele o calor daquele momento. Então, eu aqui não vou julgar, não vou julgar o padre Fábio, não vou dizer se ele está certo ou está errado, porque naquela hora ele teve o instinto do momento, do calor do momento. Então, eu, como eu disse desde o começo do vídeo, não vou estabelecer nenhum juízo de valor em nenhuma situação. Bem, aí continuando. Se o padre Fábio ele agiu dessa forma, numa situação comezinha de cotidiano, né? Então, por que um padre, se você permite o casamento do padre, né? Por que você acha que o padre não vai, por exemplo, cometer uma traição com a sua esposa? Ou então, se a esposa o trair, qual será a sua reação? Então, é isso, pessoal. Então, é por isso que eu sou eu sou a favor do celibato clerical. Eu sou contra o padre se casar. Esse não é o único motivo, mas é o principal. É que você, quando um padre se casa, ele tá contextualizado, ele está dentro de um contexto social.
Então, no caso, se o padre trair, a comunidade, os fiéis, a paróquia, deve perdoar o padre? Entendeu? Então, na minha opinião, deve perdoar. Porque o que Deus diz, né? Deus diz, Deus prega o perdão. Jesus Cristo pregou o perdão. Os padres, nas homilias, pregam o perdão. Então, se ele traiu uma vez, né? A comunidade tem que perdoá-lo. Mas você vê, é complicado. Você entendeu? Aí, e se ele trai uma segunda vez? Né? Vai perdoar novamente? Então, o que acontece? Quando você permite o casamento do padre, não é que você está permitindo as mazelas. Não, nada é permitido, é igual a qualquer casal. Porém, nada garante que ele vai se comportar, né, como deve se comportar num casamento. Então, e a outra questão é o seguinte, né, pessoal? E as perversões sexuais, né? Então, o que acontece? Não sei nem se dá para dizer que isso é uma mazela, porque a perversão sexual, né, na esfera civil não é crime. Você entendeu? Você fazer sexo oral, sexo anal, sadomasoquismo, nada disso é crime. Na esfera civil não é crime. Porém, na religião, isso na católica, por exemplo, não é permitido. O sexo anal, principalmente, não é permitido. Aliás, na religião católica, nem mesmo o sexo por puro prazer é permitido. O sexo só é permitido para a reprodução. Mas quem é que pratica isso no planeta Terra? Né? Ninguém. Então você imagine um padre que pratica perversões sexuais no casamento. Então, quando você tem uma perversão no casamento, é uma coisa que está acontecendo entre quatro paredes. Ninguém não tem nada a ver com a vida sexual de um casal, vocês concordam comigo? Então, um padre que está lá entre quatro paredes, ele está lá praticando sexo anal, sexo oral, sadomasoquismo. Ninguém não tem nada a ver com isso. É como um casal comum. Porém, como a religião católica, né, e eu acho até muitas outras religiões não permitem isso, até por estar, acredito eu, em alguns trechos da Bíblia. Então, como é que um padre chega na homilia, né, e prega que é pecado, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e ele próprio faz? Então, pessoal, esse é mais um motivo porque eu acho que o celibato clerical tem que ser mantido e é importantíssimo. É a minha visão. Tem um outro motivo também, que é, no caso, os outros padres, né? Porque mesmo que você defina, você derrube esse dogma de que o padre pode se casar, você vai ter inúmeros outros padres que não vão concordar, que eles vão manter a convicção do celibato. Você entendeu? Então, você vai ter muitos padres que vão manter o celibato mesmo se a igreja derrubar esse dogma. Você entendeu? Que eu acho que a igreja não vai derrubar, ou então vai demorar muito para derrubar esse dogma. Mas se derrubar, mas aí o meu diálogo é com você que está me ouvindo aí, né? Então é você que vai refletir sobre o que eu estou falando. Então, mesmo que se derrube esse dogma, como é que fica os padres que mantêm a convicção do celibato? Que eu acho que eles estão certos, né?
Você gostaria de receber uma homilia, de ouvir uma homilia de um padre celibatário ou de um padre casado? Entendeu? Eu preferiria ouvir de um padre celibatário. Eu não, se fosse uma questão de escolher, eu preferiria um padre celibatário. Principalmente quando ele fala de coisas mundanas, do tipo relacionamento interpessoal, casamento, esse tipo de coisa, né? E quando faz um aconselhamento, por exemplo, né, você vai lá, porque às vezes você recorre a um padre, não necessariamente numa missa ou num batizado, não, às vezes você vai lá, você quer ouvir uma palavra de conforto, algum aconselhamento, né? E aí, como é que fica, né? É, fica aí meio que na hipocrisia esse debate, né? Então, pessoal, esse é um outro motivo que eu acabei. É um outro fator, né? A favor do celibato clerical. Agora, tem um terceiro que é assim, para muita gente é importante, mas para mim seria o menos importante de todos, né? Que é o seguinte, né? O Jesus Cristo, o Padre é representante de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo foi solteiro e morreu virgem, o tempo todo solteiro. Então, o padre seria um representante de Jesus Cristo. Então, seria teria um aspecto muito mais assim simbólico do que argumentativo, né? Eu colocaria esse terceiro motivo, mas seria um motivo não muito forte, digamos assim, né? Que é o fato de Jesus Cristo ter sido solteiro, né? Então, o padre, como é representante de Jesus Cristo, teria que ser solteiro também, né? Então, esse é. Então, vocês viram que são três aspectos que eu levantei a favor do celibato clerical. Onde esse último aqui, ele é mais assim, tem mais um caráter de simbolismo do que de argumento, né? Porém, é um simbolismo muito forte, né? Venhamos e convenhamos. Agora, pelo lado do Jair Rosa, eu vou fazer alguns relatos aqui, mas a ideia não é pender para o lado do Jair Rosa e nem para o lado do padre Fábio de Mello. A ideia é estabelecer paralelos entre culturas e contextos diferentes. Então, não é mostrar que um lado está certo ou está errado, ou mostrar que um contexto ou uma cultura está correta e a outra não. Nada disso. É um simples relato e quem vai estabelecer o juízo de valor é você que está me ouvindo. Você entendeu? Então, é uma. Na verdade, é uma curiosidade, é uma coisa que foi marcante para mim, né? Na minha passagem lá pelo Japão nos anos 90, meados dos anos 90, particularmente em 1996. Bom, então, o meu primeiro relato diz respeito a um programa de TV que eu assisti lá, que foi marcante, porque ele abordou, foi um documentário sobre o treinamento dos vendedores de loja lá no Japão. Então, abordou o cotidiano de uma moça lá que estava em treinamento. Então, na época ali, era uma agência que treinava vendedores que, por sua vez, seriam recrutados pelas lojas para trabalhar
né, nesses locais, com vendas, né? E o que me marcou realmente foi o rigor do treinamento. Porque se o vendedor ali não fizesse exatamente 100% do que é preconizado pelo treinamento, né, a pessoa não era aprovada, né? Nas diversas etapas, inclusive, ela não passava de etapa enquanto não cumprisse todos os requisitos do treinamento. Então, e o que me marcou foi realmente, assim, pessoal, beirou o assédio moral. O assédio moral, o assédio profissional, porque ali não é exatamente o patrão, era o instrutor de uma agência de treinamento. Então, estava treinando a moça e chegava ao ponto realmente de elevar a voz, né? Faltando muito pouco até para agressão física. Então, eu lembro que o instrutor, ele fazendo esse treinamento, ele, num determinado momento, ele disse ali, ele citou aqui, olha, você se mesmo que o teu cliente esteja errado, você tem que assumir que você está errado. Então, você só vai evoluir na sua carreira quando você agir dessa forma. Então, e aí, ao longo desse documentário, a gente via realmente o estado lastimável que a pessoa ficava, a moça estava ali, né, chorando, porque determinadas tarefas ali ela não estava conseguindo cumprir ou estava tendo muita dificuldade para cumprir, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Então, veja, reforçando, olha, presta atenção, pessoal, isso aqui não é um relato para dizer que o padre Fábio de Mello está certo, que o vendedor está errado, ou que o vendedor está certo, ou que o vendedor está errado. E nem para dizer que lá no Japão está certo o jeito que eles estão fazendo lá e aqui está errado. Não é nada disso. É um mero relato. E outra coisa, né, pessoal? Eu acho que não teve esse documentário, mas eu acho que não é todas as agências que trabalham dessa forma. Talvez essa seja uma. Não quer dizer que todas as agências trabalhem com esse tipo de metodologia, porque realmente era uma coisa pavorosa o treinamento aí que essa moça passou para poder se habilitar para ser vendedora. Bem, e aí, para corroborar esse lado, né, esse aspecto do rigor do treinamento, de como os vendedores agem no seu trabalho, né, eu e um amigo meu, a gente tinha acabado de chegar na cidade de Toyota para o emprego novo, né? Então eu tinha sido demitido do emprego anterior por causa de queda de vendas, né? Então, queda de demanda, e aí, na época eu lembro que estava assim, existia uma probabilidade de eu retornar para o Brasil, mas como eu já estava lá acostumado, né? Eu falei, vou tentar mais um emprego. E aí eu consegui esse emprego na cidade de Toyota, né? Que é a sede da fábrica de carros Toyota. Bem, e aí estava eu e um amigo meu, né, no apartamento, já instalados. Eu acho que a gente ainda não tinha iniciado ainda, não estava lá só acomodado no apartamento. Estava só eu e esse amigo meu, mas o apartamento, a capacidade é para 4 pessoas. E aí a gente resolveu passear,
o meu amigo, na verdade, a iniciativa foi dele. Não, vamos lá no centro de... Ô pessoal, minto, a gente já tinha começado a trabalhar, na verdade. Já tinha começado a trabalhar, e aí de noite, né? E o amigo meu teve a iniciativa. Ó, vamos lá, vamos conhecer lá o... Vamos lá pro centro, né? Então a gente tinha que pegar o trem. Aqui vocês já estão vendo algumas imagens da cidade de Toyota. E aí a gente foi num shopping, né, na região central ali, descendo do trem, a gente já caía numa região comercial bastante movimentada. E logo a gente entrou num shopping, mas ele não era um shopping térreo, era um shopping vertical, acho que com aproximadamente, eu acho que tem 6 andares, né? A gente entrou lá, acredito que era mais ou menos 10 para as 8 da noite ou 5 para as 8 da noite. E no térreo era um supermercadão, né? Com frutas, verduras, legumes, né? E a gente foi pela escada rolante, foi para os andares superiores, né? A gente passeou lá, mas a gente não comprou nada, né? E até que a gente foi parar no último piso, que eu acredito que era o 6º andar, não lembro bem, e era uma loja dentre as várias que tinha lá, a gente parou numa loja de relógios, né, relógio de parede e tal, né? E aí eu olhando ao redor, eu vi que só tava eu e um amigo meu dentro dessa loja, né? Aqui vocês estão vendo ainda imagens da cidade de Toyota, que fica bem próximo de Nagoya. E aí eu balbuciei ali para o amigo meu, falou: Roberto, eu acho que aqui já fechou, tá para fechar, hein? Não tem ninguém aqui na loja, não tem ninguém ali nas outras lojas, né? Aí o meu amigo falou: não, aqui fecha às 9, ou acho que fecha às 10, né? E aí a gente logo em seguida saiu da loja, porém, quando a gente saiu da loja, é, a escada rolante, somente a escada rolante para descer estava funcionando, que é para nós descermos. A escada rolante para subir já estava parada. Nisso já era, acredito eu, 8h15 ou 8h20, uma coisa assim, né? Aí o Roberto falou: realmente, eu acho que aqui fecha às 8 mesmo, porque tá tudo parado, né? E o curioso, né? Conforme a gente descia pela escada rolante, todas as vendedoras das lojas adjacentes ali à escada rolante, todas faziam um cumprimento para a gente, né? Domo arigatou gozaimashita, ou seja, muito obrigado por estarem aqui, né? Então, foi vergonhoso para nós, porque a gente não tinha nenhuma sacola de compra na mão e a gente estava descendo lá de mãos vazias, só estava a gente lá, né? E, no entanto, a gente não, em nenhum momento, a gente foi interpelado por algum lojista, por algum gerente, por algum segurança, dizendo que a gente estava ali, já tinha passado do horário, que a gente tinha que se retirar. Ou seja, acredito até que se a gente ficasse mais uma meia hora lá, acho que ninguém ia falar nada pra gente. Mas a gente se tocou, né? Lógico, a gente não quer causar transtorno, né? Então foi assim, involuntário da nossa parte, foi ignorância. Aquele shopping realmente fechava às 8 e só estava aberto para a gente. No entanto, a gente não foi, em nenhum momento a gente foi incomodado ali. A gente saiu normalmente pela mesma entrada que a gente entrou ali, pelo supermercado, né? Então isso é uma demonstração da consequência desse treinamento e de como o comércio japonês encara essa relação entre o vendedor e o cliente, né? Então eu achei isso foi marcante, eu acho que nunca vou esquecer isso, né? Até hoje marcou bastante esse fato aí.
A outra coisa que também dá um reforço para isso, né? É, isso já foi num momento anterior. Eu estava, acho que eu não estava mais em Toyota, aliás, eu não tinha chegado ainda em Toyota. E eu, na época, eu comprei uma câmera, uma filmadora VHS, né, que hoje já está fora já nem existe mais esse padrão, né? Filmadora analógica, mas na época era um lançamento. Eu comprei, bastante caro. Caro não, para nós ali é normal o preço, mas em termos de Brasil era na época bastante caro, né? E aí, num dos passeios, eu derrubei essa câmera no chão e ela parou de funcionar. Aí eu peguei e levei essa câmera na mesma loja que eu comprei e eu para o vendedor eu peguei e falei a verdade. Falei, olha, eu derrubei no chão e a câmera não está funcionando mais. Então eu estava disposto a pagar pelo conserto, né? Porque a culpa foi minha, né? Aí o vendedor falou, não, deixa aqui, né? E aí acho que, não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, ele pediu para eu voltar para pegar lá. Aí quando eu voltei, a câmera estava funcionando e ele disse que não precisava pagar nada, né? Então, ou seja, eu acho que é uma coisa da JVC, que é a fabricante da câmera, que tinha por política na época, né, satisfação do cliente. Então, mesmo eu sendo responsável pelo dano, né, a JVC assumia o custo de conserto, né, porque ela queria que o quê? Que até mesmo eu fosse tipo um garoto propaganda da JVC. Falou, olha, compra a câmera da JVC que o pós-venda é sensacional. Eu quebrei a câmera, eles consertaram, não precisei pagar nada. Então, essas imagens que vocês estão vendo é de comprimento japonês, né? Então, é exatamente as vendedoras, né? Quando a gente descia as escadas rolantes, elas faziam esse tipo de comprimento aqui para a gente. Então, a gente ficou, ao mesmo tempo que ficou bastante constrangido, ficamos bastante assim. Eu, pelo menos, fiquei muito surpreso, né? Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa que é isso, né? Então, de novo, pessoal, reforçando, com esse relato, não estou querendo dizer que o Jair Rosa está errado, ou que ele está certo, ou que o padre Fábio de Mello está certo, ou que ele está errado. É apenas um relato onde a gente pode inferir que esse tipo de atrito que aconteceu entre o padre Fábio de Mello e o gerente Jair Rosa não aconteceria no Japão, por causa dessa cultura de relação de consumo entre vendedor e cliente, pelo treinamento, esse tipo de coisa. Então, não quer dizer, reforço novamente, não quer dizer que no Japão é melhor que no Brasil, ou que no Brasil é melhor que no Japão. Nada disso. É apenas uma curiosidade, pessoal. Então, eu resolvi fazer essa abordagem que é diferente das que o pessoal fez aí nos inúmeros vídeos do YouTube. Um abraço a todos.